Oi, eu sou Gabriel Oliveira, ou Gabs, como todo mundo costuma me chamar. Eu sou diretor de arte. Estou aproveitando esse espaço aqui para começar a introduzir um pouco sobre o que é o meu trabalho, o que eu gosto de fazer. E estou usando também para registrar ideias e colocar pensamentos e coisas que eu gosto. E eu fiz aqui uma série de 3 vídeos falando sobre o que eu acho e o que eu achei sobre o palco da nova turnê da Beyoncé, sobre os elementos cênicos, né, a estrutura de palco. E aí eu fiquei pensando sobre isso e resolvi fazer esse vídeo com o top 3 aí dos shows que me inspiraram e que me inspiram e que me chamaram a atenção muito na época. São 3 shows lá dos anos 2000, do começo dos anos 2000, e são 3 shows que sempre me chamaram muita atenção e que também já usavam dessa tecnologia toda que a Beyoncé está usando, claro que de uma forma muito reduzida, de uma forma muito mais tímida, porque a gente está falando de uma coisa que aconteceu também há 20 anos atrás. Então, assim, muita coisa evoluiu, muita coisa aconteceu, mas essas 3 turnês, esses 3 shows, são 3 shows que trabalham muito com a questão estética, com formatos de palco diferente. E eu resolvi trazer eles porque são 3 shows que eu gosto muito, que me acompanharam durante a adolescência. É claro que tem outros shows de outros artistas, tão grandes quanto, porém, esses 3 são 3 que me chamam a atenção desde sempre, que eu já assisti e sei de cor. Então eu trouxe eles aqui e vou começar por ordem de idade, do mais velho para o mais recente, lembrando que tudo tá ali entre 1999 e 2000, 2001, no máximo 2002. Beleza? Eu vou começar com um show nacional, tá? Que eu, inclusive, assisti 2 vezes. Em 2 lugares diferentes. Tive experiências parecidas, porque a estrutura de palco não mudou muito. A gente sabe que esses palcos, grandes palcos, com grandes estruturas, são complexos para viagens, mas eu consegui assistir esse na íntegra, com alterações por conta de tempo, né? A gente sabe que conforme vai passando o tempo, os artistas vão fazendo alterações nessas turnês, e aí aconteceu uma dessas mudanças no meio. E aí a primeira turnê que me chama muita atenção é a turnê de Sandy Júnior, As 4 Estações, que eu era muito fã, inclusive eu era cover do Júnior. E essa turnê é uma turnê que ela estreou nos anos 2000, né? No ano 2000. Foi dirigida pela Flávia Moraes. A Flávia Moraes é uma diretora que dirigiu o clipe As 4 Estações e dirigiu o clipe Aprender a Amar de Sandy Júnior, e também foi a diretora do filme Aquária. Então ela já tinha uma certa intimidade ali com eles, já sabia mais ou menos o que eles gostavam e o que o público gostava nessa época. E essa turnê é uma turnê que ela é muito revolucionária no sentido de mudança de estrutura de palco mesmo, porque a gente estava acostumado com os artistas fazendo show naquela caixa preta, né, no palco quadrado. E aí essa primeira inovação é uma das primeiras inovações que ela traz aí para o Brasil nesse conceito, né? Eu não sei se talvez tenha tido outros shows antes aí com uma estrutura parecida. Uma coisa que eu lembro muito são os shows do Criança Esperança, que tem essa estrutura de palco diferente. Já falei isso lá no vídeo da Beyoncé, que essas estruturas de palco do Criança Esperança me deixavam sempre ansiosos, assim, para saber... Me deixavam ansiosos não, né? Me deixava sempre ansioso para saber qual seria o formato do palco, o que teria de diferente ali, porque as coisas apareciam. Tem essa coisa do elevador, que é um negócio que me chama muita atenção, que eu gosto muito. E aí, nessa turnê aqui do Sandy Júnior, né, As 4 Estações, além de ter esse formato de palco diferente, para quem assistiu a turnê durante os 2 primeiros meses que ela ficou em cartaz em São Paulo, no Olímpia, que tinha uma estrutura, era um local fechado, as pessoas podiam ter algumas sensações. Então, o show ele passava pelas 4 estações do ano, as pessoas podiam sentir calor, frio lá dentro, cheiro de flores, cheiro de coco no verão, né? Então trazia esse mix de sensações, coisa que aconteceu nos shows que eram feitos fora. Eu assisti 2 shows, né, como eu falei. Os 2 foram em estacionamentos de shopping, e aí era montada toda a estrutura, e mesmo assim a gente ainda tinha algumas dessas sensações. Tinha o cheiro de flor, tinha o cheiro de coco, né, nas estações do ano ali, conforme essas estações iam mudando. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais aí, assim,
por partes. Então o show ele começa no verão, e aí esse palco, ele tem uma passarela grande que, no caso do Olímpia, que é o caso da gravação do DVD, é uma rampa que ela vai descendo, assim, então o Sandy Júnior, eles entram no palco muito próximos do público. Eles passam pelo público para subir para o palco, né? Quando os shows eram em lugares abertos, né, que tinha um grande público, essa passarela era uma passarela reta que tinha uma porta que abria no chão e eles subiam por ali. Dentro desse palco tinha um outro palquinho, um palco um pouco menor, e em cima desse palco tinha um palco giratório que servia para algumas cenas ali que aconteciam durante o show. Então o show ele começa no verão, ele começa com grandes clássicos animados e músicas eletrizantes, assim, as músicas mais dançantes deles, né? Como o Beijo Bom, como Pra Esquentar, que é a música inicial, que é uma música que foi composta exclusivamente para esse show. E uma coisa interessante também que tinha nesse palco, que eu estava esquecendo de falar, é que todo o revestimento do palco, todas as cortinas, toda a parte cenográfica física desse palco, ele era com a letra da Sandy, com a música As Quatro Estações. Era a letra da música As Quatro Estações, que foi uma das primeiras composições que ela fez e que dá o nome ao álbum e que dá nome ao show. Então tinha a letra da música escrito grandão, assim, em todos os painéis que revestiam, inclusive os painéis que revestiam os camarins. A gente tem algumas imagens que dá pra gente notar isso. Então era toda essa cenografia feita com a letra da Sandy. Atrás desse palco giratório a gente tinha uma tela, que era uma tela de projeção, não era um telão. Era uma tela de projeção, onde eram projetadas também essas letras de música e outras imagens ali para trazer o contexto e trazer essa cenografia e o clima das estações. E interessante falar também que esse telão, ele tinha um vão no meio, um buraco, que era imperceptível quase, por onde eles podiam passar. Então era um lugar de passagem, de entradas e saídas deles ali, né, desse palco. Depois a gente vem para o outono, e aí no outono o cenário é um cenário que se mantém, ele não tem grandes alterações. A grande alteração mesmo é nessa estrutura de palco, né, nessa estrutura de show, e essa coisa das estações do ano irem mudando, né? Então no outono tudo fica mais quente, as cores são mais alaranjadas, inclusive nas mudanças de figurino a gente consegue notar isso. Depois do outono a gente tem o inverno, e aí é um momento muito bonito que a Sandy canta uma música da Elis Regina e canta uma música lírica, e é bem bonito, assim, é um momento que eles cantam também o tema do Titanic, que tem a ver ali com essa coisa do gelo e tal. E dizem, né, que lá no Olímpia esfriava, então ficava bem frio dentro do ambiente ali durante esse período. Depois a gente tem a primavera, e aí na primavera a gente tem o cheiro de rosas, que era um cheiro, vou falar pra vocês, insuportável, porque era muito forte. Era um cheiro muito forte. E eu tô falando que assisti num lugar aberto. E mesmo assim era muito forte. Claro que eu assisti num lugar aberto, grudado na grade. Eu tenho fotos disso, mas isso tá perdido em algum lugar. Eu tenho certeza que eu emprestei pra alguém e esse alguém nunca mais me devolveu. E aí eu me pergunto, pra que eu emprestava foto pras pessoas? Pra que se empresta foto? Que a gente tirava nessa época aqui, anos 2000, que a gente achava que ia ter carro voador, e a gente tem os likes da Beyoncé, como diz o meme aí, né? A gente tinha a máquina de fita, de fita não, de filme, máquina de filme. Então a gente tirava a foto e depois ia descobrir quando tivesse dinheiro para poder revelar. E geralmente era uma foto bem esquisita, uma foto escura, mas eu tinha a foto da Sandy me olhando, que eu lembro. E aí depois da primavera eles voltam pro verão. Ah, esqueci de falar que nesse momento da primavera tem uma chuva de rosas. Isso acontecia no Olímpia e também acontecia nesses shows abertos, tá? Pelo menos nos que eu vi acontecia. Inclusive tinha até uma pétala guardada. E aí depois a gente volta pro verão, e aí é onde tem o cheiro de coco, e tem muitos elementos, eles dançam, os bailarinos dançam com guarda-chuvas. É um show que ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Ele tem essa estrutura de palco diferente. É claro que é bem diferente do que viria a ser o outro show de Sandy Júnior, o próximo show, que foi o show do Maracanã, que merece uma análise também, e que eu fico muito triste que não tem completo nem no DVD,
e nem no especial que tem na internet, que é um especial que foi gravado para a Globo. Não tem o show completo em lugar nenhum, acho que tem um ou outro disponível no YouTube que eu acho que tem uma montagem do show completo. Mas enfim, esse show do Sandy Júnior é um show que eu tenho um apego, inclusive achava que tinha que ter alguns desses elementos no Nossa História, nesse show que eles fizeram agora, né, desse retorno, que eu não consegui assistir. Mas também não fiquei muito triste não, porque eu fiquei esperando coisas coisas nostálgicas na cenografia desse palco, e foi muito moderno, acho que esqueceu muito do que tinha aquela coisa dessa essência do Sandy Júnior. Pelo menos esse palco giratório eu esperava, porque esse palco giratório da turnê As Quatro Estações, ele foi usado para Sandy cantar, foi usado para o Júnior tocar bateria, e eu esperava que alguma coisa dessas aparecesse nessa Nossa História, e não apareceu. O segundo show é um show que se chama Drowned World Tour, da Madonna. Vocês sabem já, quem tá aqui e já acompanhou os outros vídeos, sabe que eu detesto pronúncias em inglês e eu me meto a falar de shows estrangeiros. Complicado, né? Mas é isso, vocês vão ter que acostumar com o meu inglês caipira, de quem não sabe falar inglês. Essa turnê é uma turnê da Madonna, de 2001, e é O Mundo Afogado, traduzindo, para não ter que ficar falando inglês. E nesse show, esse show também é dividido em 4 atos, e aí enquanto Sandy Júnior trazia ali as 4 estações, a Madonna vai trazer os 4 elementos da natureza. Uma coisa que inclusive acho que a Pablo já fez num show, que é um show que foi gravado durante a pandemia, né? Que inclusive, eu acho que ela podia ter saído em turnê, né? Eu sei que foi gravado num prédio, acho que no Memorial, em algum lugar assim, que já tem uma estrutura toda diferente, mas isso podia ser transformado num palco facilmente e seguido em turnê, né? Eu acho que sinto falta dessas diva pop fazer shows assim, com histórias, com cenários, com coisas diferentes. E aí nesse show aqui da Madonna, ela trabalha com os 4 elementos da natureza e conta um pouco da história dela. Eu acho que esse é um show muito teatral, muito intimista, inclusive, por mais que ele tenha um palco grande, com muitos elevadores, com muitas informações, muitos elementos que vão entrando, eu acho que é um show muito intimista, assim. E esse show ele veio também depois de um grande tempo que a Madonna ficou sem fazer turnê, né? Acho que ela ficou cerca de 8 anos longe. A turnê anterior a essa é a Girly Show, que também é lá dos anos 90, começo dos anos 90, não tinha muita tecnologia, e aí tudo que tinha de inovação ela trouxe para essa turnê. E aí esse show ele tá dividido em 4 atos. O primeiro ato é um ato que é meio rock and roll, meio cyberpunk, que é o ato da água. Nessa primeira parte do show, que é meio rock and roll, meio cyberpunk, ela tá com um figurino ali que tem um kilt, que tem uma coisa meio rasgada, e aí os bailarinos usam umas máscaras, tipo essas máscaras de oxigênio. Tem uma cena, inclusive, de uma das músicas que, na minha impressão, na minha cabeça e do que eu lembro, porque eu assisti muitas vezes e sempre procurava coisas, pesquisava sobre, tentando entender um pouco mais. Tem uma cena que parece um estupro que acontece ali com 2 bailarinos, um tá com essa máscara de gás, né? Tem uns tubos que soltam fumaça, é uma coisa bem Mad Max, assim, lembra um pouco dessa estética Mad Max, pós-apocalíptica, futurista, meio destruída, assim, que eu particularmente gosto bastante. O segundo ato, que é o ato chama Geisha Girl, que é do ar, o elemento ar, e aí são elementos orientais que ela coloca, né, dentro dessa estética aí, que talvez hoje em dia seria uma coisa meio problematizada, talvez, por apropriação cultural, talvez, inclusive ela pintava o rosto de branco e punha peruca, sabe? Complicado nos dias de hoje, mas enfim, eu acho maravilhoso, eu acho lindo, eu acho que não tem nenhum tipo de agressão a nada, apesar de ter um momento meio estranho ali que ela atira numa criatura que é uma criatura meio oriental, que tá fazendo uma dança meio chinesa ali, que a gente não consegue entender muito bem, eu não me aprofundei muito nesse conceito,
eu não entendi muito. A abertura desse ato é bem impactante, assim, bem contemporânea. Os bailarinos pendurados de ponta cabeça, como se estivessem em casulos. E é bem impactante, assim. E quando eles descem, eles têm luzes na boca. E aí, logo na sequência, começa a Frozen e a Madonna tá vestindo um kimono que tem mangas de mais de 20 metros, que se transformam em bandeiras, assim. É um momento bem forte do show, bem teatral, bem impactante. Nesse segundo ato, é um segundo ato que tem uma cena de lutas marciais, que ela tá pendurada com cabos, os bailarinos estão pendurados por cabos e eles voam, e tem uma árvore metálica no meio do palco, muito legal, assim. É um momento bem legal e bem agitado, assim, do show. É bem eletrizante, assim. E aí tem o terceiro ato, que é o Cyber... É inglês, né, gente? Eu vou colocar aí, vocês leem, tá? É isso aí. Ela era... Ela tinha figurinos meio country ali, uma coisa meio de cowboy, né? Ela tocava violão, eu acho que é a primeira vez que ela toca instrumento ao vivo no palco ali, e ela tá sentada num puff que parece que é de feno. Tem um momento que ela dança num touro mecânico. Estão fazendo referência a essa cultura country aí, né, com roupas de couro, e eu acho isso bem legal. Eu acho um momento meio... É um momento meio acústico ali, eu não curto muito, é o momento que eu menos curto desse show, mas é um show que eu gosto muito, então eu assisto várias vezes e ele passa por mim batido ali, não é um momento que eu pularia, eu gosto de assistir tudo, e eu acho que é bem legal. E aí tem um quarto momento, que é o momento do fogo, que é uma coisa meio cigana, meio espanhola, Spanish Girl, né? Tem uma coisa meio de dança flamenca ali, também é meio acústico. E aí dessa coisa meio hispânica, ela vai para uma coisa meio disco também, assim, tudo dentro desse mesmo ato, onde ela finaliza o show com music, e aí na mesma plataforma que ela inicia o show, ela finaliza ali, uma plataforma que vai erguendo ela até uma certa altura. Eu acho bem legal, eu acho a estrutura do palco muito legal, toda a estrutura de luz e telão, ela fica baixa no começo e no final do show, e aí isso se levanta para revelar esse palco, né? Então parece uma árvore mesmo, meio que uma árvore tecnológica ali, com várias telas e tem um grande telão. Inclusive, esse show é o primeiro show, pelo menos que eu lembro, assim, que eu tenho de registro, que a artista gravou clipes exclusivos para o show. Então esses interlúdios que a gente está acostumado a ver nos shows hoje em dia, vem desse primeiro conceito aí da Madonna de gravar esses clipes exclusivos para turnê, para passar ali durante a música ou no intervalo entre uma música e outra, para troca de roupa e tudo mais. Então eu acho que esse show é um show queridinho meu. Se vocês quiserem, dá para fazer uma análise mais aprofundada e aí falar música a música. Aqui eu tô trazendo um panorama geral dos shows que eu gosto e que eu acho que contribuíram um pouquinho para o que a gente tem hoje, sabe? Principalmente nesse show da Beyoncé. E aí, se você tá gostando desse conteúdo aqui, eu sei que tem gente que inclusive me pediram para fazer um vídeo sobre o The Eras Tour da Taylor. Mas, gente, eu vou falar assim pra vocês, agora eu vou ficar devendo, porque eu não conheço nada da Taylor. Eu vi algumas imagens, eu vi a imagem lá dela mergulhando no palco, vi uma imagem que os bailarinos têm uma... Eu chamo de costeiro, porque eu sou do carnaval também, né? Vocês esquecem disso. Mas tem um adereço de costa ali que parece umas pétalas de rosa, é bem bonito. Então, assim, eu vou dar uma assistida, com certeza deve ter algum lugar que tem o show completo. Se alguém aí souber, coloca aqui, deixa no comentário, que aí eu vou assistir com calma. Não vou talvez saber falar com tanta profundidade, porque é uma artista que eu não acompanho, não conheço muito, mas posso fazer sim um vídeo porque eu gosto de pesquisar e estudar e entender um pouco mais sobre essas grandes estruturas aí. Então, aproveita aí que você já está aqui, chegou até nessa minutagem desse vídeo, que provavelmente vai ficar longo. Clica aí no curtir, me segue no Instagram também, me manda pergunta, me manda sugestão, porque eu tô aqui assim,
tentando encontrar um nicho, porque eu sou do carnaval, eu sou diretor de arte, eu gosto de diva pop, eu gosto de cultura preta, então eu tô aqui assim, entrando nesses mundos. Então se vocês curtem, curte aí esse vídeo, para eu entender também que eu posso continuar fazendo esse tipo de coisa, porque às vezes a gente grava e acha que tá falando para ninguém, né? Mas eu sei que tem gente assistindo. E aí a gente vai pro meu primeiro lugar aí. Eu sei que eu falei que eu tava fazendo em ordem cronológica, né, de acontecimentos. Sandy Júnior começou ali nos anos 2000, a Madonna veio para 2001, e esse também é um show de 2001, que é o show da Britney Spears. Esse aqui. Dream Within a Dream Tour. Não vou falar o nome, vocês vão me desculpar. Esse é o meu querido de todos e assim, sinceramente, eu acho que esse aqui merece um vídeo exclusivo para ele. Então eu vou dar uma passada rápida por ele aqui, porque eu sei que dá para render uma meia hora de conversa para mais sobre esse show, que é um show também de 2001 que comemorava a maioridade da Britney Spears, né? Ela estava aí completando seus 18 anos. E aí o conceito do show é um sonho dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho, porque é muita loucura. É basicamente assim, cada música é basicamente uma apresentação de abertura do VMA, do Grammy, do sei lá o que, sabe? Esses shows, essas apresentações de uma música que acontece de tudo. Essa é a turnê da Britney Spears, porque assim, para cada música é um cenário, para cada música é um figurino, para cada música é uma coisa. Ele nem é dividido em blocos, eu acho. Inclusive, vou até dar uma olhada aqui, porque eu tô falando de cabeça. Eu assisti ele esses dias de novo e tô puxando aqui pela cabeça, mas eu não sei se ele é dividido por blocos. Eu acho que é um showzão, assim, com vários clipes ao vivo feitos ali na hora, com vários elementos. Então, assim, esse show, ele é um show que ele tem 21 músicas da Britney Spears ali, né? Desde o começo da carreira dela até as músicas mais recentes. Claro que as músicas mais antigas ali do começo da carreira dela aparecem todas de forma remixada, numa roupagem totalmente diferente. É um palco também bem diferente, que ele tem um palco principal, que é em formato de um semicírculo, que tem umas rampas que entram para dentro do palco. Ele tem uma passarela, que é uma passarela curta, e tem um palco secundário. E aí, ele tem também uma coisa que é muito legal, que inclusive eu estava dando uma pesquisada aqui antes para tentar achar o nome disso. E isso tá descrito aqui como a Barcaça da Cleópatra. E aí é uma estrutura que parece uma barca mesmo, uma estrutura plana, onde ela pode ali subir e dançar com os bailarinos. E essa plataforma ela se eleva e vai lá para frente, bem em cima do público ali, que eu acho que é uma coisa muito legal. Nessa mesma estrutura é a estrutura que abre o show, e essa estrutura ela tá deitada e ela fica em pé e revela a Britney aqui numa roda que gira de ponta cabeça. São mil coisas que acontecem nesse show. Nesse show tem caixinha de música gigante que ela sobe ali vestida de bailarina. Quando ela desce, essa caixinha abre e se transforma num palco. Tem um cenário que é bem divertido, que parece que é inteiro feito com lápis de cor, todo colorido, assim, rabiscado com desenho de criança. Que tem um carrinho também que é nesse formato. Esse show é um show que ele foi feito em especial para HBO, é um show que foi feito para TV. Inclusive, se a gente repara, a gente vê que, por exemplo, o piso do palco é um piso que tem um tratamento, que tem uma pintura de arte, né? Tudo é muito bem pensado, tudo é muito planejado para TV, porque a gente sabe que na TV, ou até no celular mesmo, quando a gente está filmando ali um show, algumas coisas, né, de equipe técnica que passa na frente, que inclusive é uma reclamação que o povo faz do show da Beyoncé hoje, e que na verdade, nesse caso dessa turnê dela, é tudo proposital. Ter essas pessoas ali, tanto que eles estão com uma roupa refletiva e tal. Mas a gente entende que esse show foi um show pensado para TV. E aí, claro que depois ele circulou, né, e rodou aí vários países. O palco completo também foi tendo alterações, incluindo música, excluindo música, mas é um show que para mim é um querido, assim, eu amo muito,
porque ele traz muitas coisas, né? Ele tem uma parte que é um telão em que a Britney dança com ela mesma, então ela fez um vídeo, né? Foi pré-gravado um vídeo dela dançando, e aí depois ela dança espelhada com ela mesma, então assim, são coisas muito legais que acontecem ali. Inclusive, esse show tem uma matéria no Fantástico, por quê? A música final, quando ela canta Baby One More Time, que é também uma versão remixada, simplesmente chove. Simplesmente são toneladas de água que são despejadas no palco, num sistema hidráulico maluquíssimo. Que assim, a água cai e volta lá para cima, cai e volta lá para cima, e são acho que 20 toneladas de água que caem desse grande chuveiro, um chuveiro gigantesco, que molha uma parte do palco, não molha o palco inteiro, tanto que ela passa pela água, né? Ela entra na água primeiro, né? Se molha ali, mas depois ela sai para um lugar que está seco, ela sobrevoa a plateia, ela pula de bug jump. Assim, é o suprassumo de tudo. Se a gente acha que a Beyoncé exagerou nos elementos desse show, assistam esse da Britney, porque vale muito a pena, eu acho que é um show incrível. Fora que os interludes são bem engraçados, tem interludes muito legais ali, tem looks muito legais, o look que ela canta Stronger, que é um sobretudo que parece que foi derramado tinta neon, assim. Gente, é simplesmente maravilhoso, assim. Cada música tem um efeito especial. Claro que na época foi muito criticado, inclusive eu fiz até o vídeo da Beyoncé que o povo estava cobrando que a Beyoncé cantasse. E eu falei, cantasse e dançasse muito. Aí eu falei, gente, não dá pra cantar e dançar. E aí eu pus até um trechinho de um vídeo da Britney cantando e dançando, porque a gente sabe que a Britney dublava muito, né? E isso não é nenhum problema, porque principalmente pelo que ela entregava nesse show. Assim, ela não precisava cantar, o negócio acontecia ali, e é catártico de alguma forma, sabe? Então depois vocês assistam aí, eu vou colocando algumas imagens aqui para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, quem não conhece, quem conhece para relembrar, igual eu tô relembrando. Inclusive, tem uma outra turnê que foi a turnê sequência dessa, da Britney, que é The Onyx Hotel Tour, que eu também gosto muito, e é muito legal. E claro que depois dessa turnê pra frente eu já não acompanhei mais muito a carreira da Britney. Acho que perdi o interesse por conta também de todas as polêmicas, de todas as coisas. Houve essa reviravolta na vida dela, né? Mas é um outro show que vale a pena ser comentado, que tem uma estrutura de palco bem legal, umas coisas bem doidas que acontecem ali. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, curtido aí, relembrado quem já conhecia, quem não conhecia, ter um primeiro contato aí. E vou tentar deixar os links desses shows aqui, de algumas páginas que eu conheço que tem o show, para quem quiser ver. Quem não viu os vídeos da Beyoncé, acho que é legal dar uma olhadinha lá também, que eu faço uma análise um pouco maior sobre cada elemento do show. E se vocês acharem que eu deva fazer um vídeo específico para cada uma dessas aqui que eu trouxe, por que não? Pode ser um caminho, né? E aí também já estou preparando um vídeo aí das aberturas de novela, que é outra coisa que eu gosto muito e que eu acredito que fazem parte de referências que eu uso hoje no meu trabalho, assim, sabe? Coisas da infância, e aí eu tô pesquisando principalmente aberturas de novela lá dos anos 90, assim, que são bem legais. Então já já tem esse vídeo aí também. E é isso. Um beijo.